2024 começou de vez e a gente pode começar a falar de bola rolando. O Flamengo vai estrear na próxima quinta-feira em Manaus, depois embarca para os Estados Unidos para fazer parte da sua pré-temporada, que vai contar também com o Campeonato Estadual. Mas afinal de contas, quais são as intenções do Tite para 2024? Essas contratações estão chegando e ele pretende escalar aonde? O Gerson vai ser barrado? Quem será que vai sair do time para entrar o De La Cruz? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo, tá? E aproveito a lembrar para vocês que membros do canal do Falso 9 contribuem com R$5 por mês e têm acesso ao canal de WhatsApp, onde eu faço transmissão tática de todos os jogos do Flamengo enquanto as partidas acontecem. Além disso, você tem acesso ao chat comigo por lá. Então, se inscreve no canal, deixa o like, mas também se torna membro para escutar os meus comentários táticos durante os jogos e também para fazer essa resenha diária comigo por ali e a gente trocar ideia sobre o Flamengo. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. A gente vai já mostrar o campinho aqui com os jogadores do Flamengo para vocês terem aqui a minha impressão a partir da leitura que faço sobre trabalhos do Tite, de como ele vai escalar o Flamengo. E antes disso eu vou colocar para vocês trechos de jogos de um time que eu acho que vai ser a semelhança, o Flamengo vai nascer a semelhança desse time que foi o melhor trabalho da carreira do Tite. E é o Corinthians de 2015. Vocês vão notar que é um time que pretende deixar um tripé de meio de campo, em alguns momentos, com um volante mais preso e dois médios ali, dois meias que jogam um pouco mais na base de jogada. Nesse caso, eram Rodriguinho e Renato Augusto. Na frente, além do centroavante, que no caso era o Wagner Love, o centroavante de movimentação, tinha Malcom, que era um segundo atacante, um ponta fechado, digamos assim, o Malcom ex-Barcelona, atualmente no Al-Hilal, e o Jadson, que era o camisa 10, literalmente, um meia, né, muito criativo, jogando aberto pela direita. Mas como que funcionava ele jogando aberto pela direita? Bom, a gente vai ver aí logo mais adiante. O Corinthians era um time que tinha comportamento tático de 4-1-4-1, que é muito parecido com o 4-3-3. Aqui nessa jogada vocês vão ter uma noção melhor de como se dava essas dinâmicas pelo lado do campo. Aqui vocês podem ver que a bola chega no lateral e o Jadson vai baixar para dar o apoio, o tal do jogo apoiado do time, que gera os triângulos do lado do campo. O Jadson baixando sempre por dentro e abrindo o corredor para que o Edilson, nesse caso, mas normalmente era o Fagner, pudesse atacar esse corredor. E logo então ele passava a fazer a base da jogada. O Rodriguinho, logo ao lado dele, geralmente era o cara que era obrigado a interpretar esses espaços, seja pelo meio, seja pela frente, gerando em alguns momentos uma espécie de losango, com o Jadson um pouco mais fechado como médio e o Rodriguinho mais avançado, quase como uma dupla de ataque ao Wagner Love. A gente vai ver isso em outros lances. Do lado esquerdo, a dinâmica mudava. Do lado esquerdo, o Malcom também baixava para fazer essa dinâmica, esse triângulo, só que ele sempre era a ponta mais avançada desse triângulo. Ele se alinhava ali, né, fazia o triângulo com Arana e Renato Augusto, mas Renato Augusto guardava a sua função e o Arana subia por dentro muitas vezes, a depender do movimento que fazia o Malcom. Mas o fato é que o Malcom sempre era o ponta agudo, enquanto o Jadson, de novo, ó, era o ponta que fazia a base de jogada, ou seja, era um meia jogando pelo lado. Notem a movimentação do Rodriguinho agora. O Rodriguinho vai ocupar esse espaço mais avançado e vai se posicionar praticamente lado a lado ou logo atrás do Wagner Love, gerando uma dinâmica de losango com o... Isso gerava um congestionamento grande sempre pelo lado direito, onde existia essa dinâmica. O time construía pela direita e atacava espaço pela esquerda, com a juventude do Arana, às vezes o Fábio Santos, mas especialmente com a juventude do Malcom, que era esse ponta agudo que tinha ali um quê de segundo atacante, junto de um atacante de movimentação que também sabia fazer pivô, que era o caso do Wagner Love, né, que era um grande jogador nessa época.
Indo para o campinho, a gente coloca aqui aquele Corinthians e chega aqui nas dinâmicas para vocês terem uma noção mais clara. Então, o Jadson era o cara que baixava por dentro para abrir corredor para o Fagner. Do outro lado, esse corredor era mais disputado ali entre Malcom e Arana, enquanto um abria, o outro fechava, e o Renato Augusto guardava mais essa função. O fato é que quando o Jadson fechava, essa aglomeração colocava o Rodriguinho como um meia mais avançado e gerava um triângulo de meio e uma dupla de ataque na frente. O Malcom tinha obrigações ofensivas e defensivas muito diferentes do Jadson, que era o seu meia correspondente. Então era um 4-3-3, que na verdade era um 4-1-4-1, muito por conta do trabalho tático do Jadson, mas que virava um 4-4-2, dando ao Wagner Love o auxílio do Malcom como um segundo atacante em muitos momentos do jogo. E defendendo um 4-1-4-1, e aí sim, Malcom e Jadson com muitas obrigações defensivas. Tá, mas e o Flamengo? Pois é, tentando projetar o Flamengo, que eu imagino que o Tite vai ter nas mãos como titular para a temporada, a gente já coloca aqui Ayrton ou Vinha, né, na lateral esquerda, Fabrício ou Ortiz ali na zaga. Eu imagino que o Léo Ortiz, se for contratado, certamente será o titular. E no meio para frente, você pode ver que eu vou colocar o De La Cruz iniciando como esse meia pela direita. Gente, De La Cruz e Gerson são dois dos jogadores mais versáteis do mundo nesse nível e nessa função. E o Tite tem a sorte de tê-los juntos no mesmo time. Não acredito que o Gerson, por exemplo, vai começar a temporada no banco. Eu acho isso até impensável. Eu vou te explicar por quê. Tentando interpretar aquele que foi o melhor trabalho do Tite, e ele transportou aquela ideia tática para a seleção, com o Felipe Coutinho, por um lado, aquilo foi transportado para a seleção. Você pode notar que o De La Cruz, baixando, abriria espaço para o Arrascaeta realizar esse trabalho de esse meia engante ali, esse cara mais avançado. E do outro lado, o Cebolinha ou o Bruno Henrique, que ganha muita força nesse contexto, porque passa a ser um ponta fechado. O Tite já flertou com isso durante a última temporada. Ele fecha um pouco mais para jogar quase que ao lado do Pedro ou Gabigol, que também ganha força nesse contexto, né? Até diria que caso o Bruno Henrique ganhe a posição do Cebolinha, o Gabigol tende a ganhar a posição do Pedro. Caso o Gabigol ganhe a posição do Pedro, o Bruno Henrique tende a ganhar a posição do Cebolinha. Eles que formam como dupla, talvez a maior dupla da história, né, do Flamengo, dupla de atacantes, né, propriamente dito. Na lateral esquerda, especialmente se jogar o Vinha, esse cara deve subir mais por dentro, enquanto esse meia esquerda, né, esse médio pela esquerda, que é o Gerson, tem como sua principal característica o ataque ao espaço pelo corredor esquerdo e passa a ter mais essa oportunidade, né, nesse losango que se forma com o lateral direito, que é o Varela ou o Wesley. Os dois têm essa característica de ataque ao espaço, e o único lateral direito com a característica de construção já saiu do elenco para o Corinthians. Indica que De La Cruz como muitas vezes como um ponta meia e o Gerson como um médio ponta em alguns momentos, transformando esse 4-1-4-1 num 4-4-2 em algum momento. Colocando ali, concluindo essa organização ofensiva, a gente vê, né, o 3-2-5 que o Tite ama, Pulgar com os dois zagueiros, o Vinha, né, ou o Ayrton ali mais por dentro, próximo ali com o De La Cruz, que deve ser um cara mais de composição, de guardar a posição, eventualmente se revezando com os outros. Gerson abrindo bastante pela esquerda, quando o Ayrton jogar vai concorrer com ele nesse espaço, enquanto um vai o outro fica. E na frente o Varela dando profundidade de um lado, o Cebolinha ou o Bruno Henrique quase como uma dupla de ataque ao Pedro ou ao Gabigol, e o Arrascaeta atrás deles, defendendo. Isso tudo volta a ser um 4-1-4-1, com os dois ali com obrigações defensivas mais parecidas ali, assim como em vários momentos no Corinthians. Vitor, por que ele está querendo, então, um ponta direita? Gente, quando acontecer isso, ele passa a inverter essa dinâmica. E aí, o Cebolinha ou o Bruno Henrique saem do time, né?
ideia provável possível é essa. O Gerson pode ser esse meia pela esquerda, como o De La Cruz será pela direita. O próprio De La Cruz pode, já foi isso, inclusive no ano que chegou à final pelo River. Mas o Gerson é quem lê melhor essa função. Aliás, essa é a melhor função para o Gerson atualmente, desde o Olympique de Marseille. Arrascaeta passa a ser esse médio pelo lado esquerdo. De La Cruz vem para essa função do Arrascaeta. E por aqui entra um ponta, Luiz Henrique ou Luiz Araújo, que vão ter essa função. Ou seja, a depender do lado frágil do adversário, o Tite vai ter material humano para inverter a sua dinâmica ou realizar dos dois lados, até se quiser fazer um 4-3-3 propriamente dito, num jogo mais reativo, especialmente em fragmentos de partidas. Ah, tem o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves pode ser um cara que vai ser a reposição do Arrascaeta, sim, ele joga por dentro, o menino sempre jogou por dentro também. O Vitor Hugo pode ser uma reposição ao Gerson e o Alan, uma ótima reposição ao Pulgar, são jogadores de mesmo nível, vocês vão ver ao longo da temporada. Aliás, em 2021, o Alan foi disparadamente o melhor volante do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro do que se jogou por aqui. O Flamengo vai para uma temporada de 2024 com a ideia de ter dois jogadores de nível parecido por posição e vai ter ali o fantasma da data FIFA, quer dizer, da Copa América, que vai assombrar o time. As datas FIFA durante o ano não devem assombrar o time, porque agora o Campeonato Brasileiro para elas, assim como os campeonatos europeus. A primeira rodada após data FIFA sempre é um pouco desfalcada, isso no mundo todo. Mas fato é que durante a Copa América talvez o time tenha que pensar em algo, mas ainda falta tempo até ela. E a diretoria deve se movimentar para reforçar um pouco mais, especialmente o meio de campo, que deve perder quase todo mundo para as seleções. Então essas são as intenções do Tite. Vamos ver se isso se confirma. Eu tenho assim muita convicção disso. Esse é um trabalho de abstração que eu faço muitas vezes, já fiz muitas vezes no Flamengo, estou bem acostumado, que é calçar os sapatos do treinador e tentar pensar como ele pensa, tentar ir aqui para vocês trazer suas intenções. As intenções do Tite possivelmente são essas. O que você acha disso? Tá otimista para a temporada? Tá pessimista? Comenta aqui no vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e não deixa de se tornar membro do canal para escutar meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo e também participar de um chat comigo e com outras 400 pessoas que estão por lá para trocar ideia em alto nível, sem proibição, sem ideia autoritária de interdição de debate. O que você quiser falar, ali você vai ser acolhido, claro, dentro de um respeito, e a gente se respeita muito, tá bom? Então, bem-vindo a essa comunidade e eu fui.